Ok. Então, estou também gravando, que assim, se alguém não tiver aqui, depois podem ver a gravação. Então, a primeira pergunta que eu recebi é uma pergunta um pouquinho ampla. Então, é como é que podemos deduzir a fórmula para a seção de choque? Ok? Então, como isso é uma coisa que eu não enfrentei nas notas de aulas, pensei que valia a pena dedicar 10 minutos a essa dedução. Não é como dizer, essa dedução é uma daquelas deduções que vocês veem em vários livros, geralmente ninguém explica de verdade muito bem o que acontece com essa dedução, então vou tentar explicar um pouquinho melhor, porque tem um ponto crítico que é a soma sobre os estados finais, que geralmente, que sei que pode deixar confuso. Eu lembro que na época que eu estava aprendendo, eu não estava entendendo absolutamente nada do porquê isso era necessário, e me convenci com o tempo que isso era de verdade necessário, então vamos lá. Então, o que a gente quer descrever aqui? Então, vamos supor que temos um experimento feito assim. Temos um target aqui, temos uma série de incoming particles, ok, com uma certa velocidade v, e aqui, numa certa distância do target, temos um detector. Tá bom? Então, qual é a ideia de um experimento? Esse tipo de experimento é um experimento de scattering, é um experimento de espalhamento. Então, as partículas chegam no target, espalham, ou seja, fazem as bagunças delas, o que elas têm que fazer, e aí elas vão sair, algumas na direção do detector e outras não. Tá? Então, o que o detector vai medir é um certo número de partículas que estão saindo desse fenômeno de scattering, tá? Então, isso aqui measures um certo número de partículas que vamos chamar de NF, tá? Agora, qual é o ponto essencial para entender desse detector? Esse detector vai ter uma abertura angular finita, ok? Ou seja, aqui, deixa eu trocar de cor. O detector vai ver um certo ângulo sólido de ômega, tá? E também esse detector vai ter uma resolução em energia finita, ou seja, ele não pode medir com uma precisão infinita a energia ou o momento das partículas que estão entrando no detector, tá? Então ele tem uma certa abertura angular finita e um certo erro na determinação da energia, tá? Então isso aqui é o ponto fundamental para entender. Então esse detector tem d ômega e uma certa resolução angular que vamos chamar de dE, tá? Então, esse fato quer dizer que ele pode medir apenas momentos das partículas que estão chegando nesse detector, que pode ser identificada por um certo momento P e com uma certa incerteza D3P, ok? Isso é claro para todo mundo, esse ponto? Porque isso aqui justifica o que a gente vai fazer depois. Se tiver alguma dúvida, falem agora. Bom, parece que até aqui está todo mundo concordando. Bom, então agora vamos lembrar que para cada partícula que chega no detector tem um certo momento que esse detector consegue determinar e uma certa incerteza nesse momento que vamos chamar de D3P. Isso aqui é um D3P, é um pequeno elemento de volume no espaço de momento, certo? Porque tem uma certa resolução de energia, ou seja, tem uma certa incerteza no módulo desse momento, e o fato que o detector possa determinar só apenas algum ângulo específico significa que tem também uma certa incerteza no ângulo. Tá? Então, vocês colocam junto essas duas informações, significa que vocês estão fazendo, que esse detector está fazendo o probing de uma certa regiãozinha pequena de volume de 3P no espaço de momento. Bom, então, agora, o que a gente vai mesurar? A gente vai medir esse número aqui de partículas que chegam no detector. Tudo bem? Então, acho que é relativamente intuitivo entender que esse número de partículas que chega no detector tem que ser proporcional ao número de partículas que a gente está mandando para o target. Tá? Se a gente manda uma partícula ou manda 10.000,
é claro que a gente espera uma razão de 10.000 a 1 nos números de partículas que o detector pode detectar, tá bom? Então, vamos pôr uma fórmula aqui. Então, o que a gente pode dizer é que o número de partículas finais no detector por unidade de tempo tem que ser proporcional ao fluxo de partículas que estão chegando no target, e essa constante, ou essa quantidade que dá proporcionalidade, é o que a gente define como seção de choque. Tá? Eu vou chamar isso de sigma. Isso aqui é a cross-section. E observem que eu estou chamando isso de d sigma, não sigma, porque depois a gente vai ter que fazer integrais sobre todas as energias possíveis. Então, isso aqui, na verdade, é chamado de differential cross-section. Muito bem. Quanto vale o fluxo agora? Quanto vale o fluxo de partículas incidentes? Bom, para entender quanto vale o fluxo, vamos imaginar um experimento que funciona assim. A gente tem o target, certo? Aqui. Esse target vai ter uma certa área, que eu vou chamar de ds, e as partículas incidentes que vão chegar nesse target por unidade de tempo, porque observem que aqui a gente está medindo a quantidade de partículas finais por unidade de tempo. Então, isso é o fluxo, que lembre-se que é o número de partículas incidentes por unidade de área e por unidade de tempo. Tá? Então, quais são essas partículas incidentes que conseguem chegar na superfície na unidade de tempo? Bom, tem que ser aquelas que estão no máximo numa distância v dt, desse target. Tá? Aquelas que estão mais longe não conseguem chegar, dada a velocidade delas, não conseguem chegar no target no tempo útil, tá? Na unidade de tempo. Então, esse fluxo, vamos escrever aqui, a gente sabe que é o número de partículas incidentes por unidade de área e por unidade de tempo, beleza? E agora vamos fazer uma daquelas brincadeiras de físicos, tá? Então, vamos multiplicar e dividir por dx, ok? Então, quando eu multiplico e divido por dx, eu posso colocar um fator de dx aqui para baixo e aqui para cima eu fico com dx em dt, tá? Então, esse dx em dt é a velocidade da partícula. E essa aqui, ds em dv, é o voluminho que está na frente do target e que contém todas as partículas que conseguem chegar no target na unidade de tempo. Tá? Então, isso significa que esse primeiro fator aqui é simplesmente a densidade das partículas incidentes, que eu vou chamar de N in, ok? Então, Nzinho vai denotar a densidade. E o segundo termo é simplesmente a velocidade, beleza? Agora, isso aqui é feito, esse cálculo é feito no referencial no qual o target está em repouso, certo? O que acontece, por exemplo, no referencial do centro de massa? Bom, no referencial do centro de massa, tanto as partículas incidentes quanto o target estão se movimentando, tá? Então, o que vai ter que entrar aqui, no centro de massa, é o módulo da velocidade relativa entre o target e as partículas incidentes, ok? Fica claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Bom, muito bem. Então, fica com isso aqui na cabeça, porque aí depois vamos ter que elaborar um pouquinho mais sobre essa velocidade relativa. Na verdade, essa velocidade relativa a gente vai promover para uma quantidade que é Lorentz invariante daqui a pouco. Tá? Então, por enquanto, a gente sabe que no referencial do centro de massa, essa velocidade tem que ser a velocidade relativa. Aí a gente vai promover essa velocidade ao que é chamada de velocidade de Müller, ou Moller, nunca entendi como se pronuncia. Tá? Bom, muito bem. Então, esse aqui é o fluxo. Então, essa parte aqui da nossa fórmula a gente tem, ok? O que eu quero fazer é calcular a seção de choque, ou seja, essa proporcionalidade, essa
quantidade que dá proporcionalidade. Então, agora, o que eu tenho que fazer é calcular o número de partículas que chegam no detector. E, para calcular esse número de partículas que chegam no detector, eu tenho que usar a mecânica quântica, ok? Porque o número de partículas que chega no detector, então o que eu chamei de NF, por unidade de tempo, tem que ser igual à probabilidade que as partículas incidentes virem as partículas finais por unidade de tempo, ok? E aqui, essa probabilidade vai ter que ser calculada para aquelas partículas que chegam no detector, ok? So, only F particles that arrive in the detector. Beleza? Bom, então agora a gente tem que calcular essa probabilidade, ok? Isso aqui é a probabilidade de transição, a gente sabe como fazer essa probabilidade. Então, tem dois ingredientes que vão aparecer aqui. Então, deixa eu escrever qual é a fórmula dessa probabilidade e aí depois vamos discutir. Tá? Então, essa probabilidade, então, deixa eu chamar ela simplesmente de dp, vai ser igual ao quê? Bom, vai ser igual ao módulo quadrado da matriz, do elemento de matriz S, dividido pela normalização dos estados. E aqui eu coloco uma quantidade que eu vou chamar de dp. Isso aqui é simplesmente o jeito que a gente tem de contar todas as partículas que chegam no detector com momento P no intervalo d3p. Ok? Lembre-se que o detector tem essa resolução angular de energia finita, então eu tenho que saber contar quantas partículas esse detector pode de verdade detectar. Ok? Então, isso aqui é um counting. Um counting das partículas com momento P e incerteza D3P. Tá bom? Agora, vamos começar a discutir essa fórmula com essa contagem de partículas, tá? Que é o ponto um pouquinho mais delicado. Então, para fazer essa contagem de partículas, vocês têm que lembrar como é que a gente conta estados de momento bem definido. Então, momento é uma variável contínua, ok? Tanto em mecânica clássica, mas especialmente na mecânica quântica. Então, sendo uma variável contínua, é um pouco complicado contar o número de estados. Tá? Então, o que a gente vai fazer é pôr nosso sistema num box grande, um cubo grande, de volume V, que é igual a L cubo. L cubo, tá? Então, vamos put the system in um cubo de volume L cubo, ok? Por que faço isso? Porque vocês lembram que quando vocês quantizam partícula de momento bem definido num cubo ou numa caixa, aí o momento vira discreto, certo? Então, o momento, nesse caso, vocês podem, por exemplo, desenhar aqui, vamos desenhar o plano Px, Py. Então, aqui vocês têm infinitos pontos que tem um espaço entre eles que é constante, é bem definido, tá? Aqui, uma coisa assim. E esse espacinho aqui é 2p dividido por L, em cada direção, tá bom? Então, como agora os pontos não são contínuos, mas são infinitos, mas são discretos, a gente pode contar, ok? Então, esse dp, esse dpi, na verdade, esse dp, é igual ao quê? Bom, eu tenho que pegar todas as partículas que estão no estado final, ou seja, que chegam no meu detector, e agora tenho que contar essas partículas e quantas de elas tem por unidade de momento com esse errozinho aqui de 3p, ok? Então, isso aqui vai ser a densidade de partículas, que eu vou chamar K, com momento de 3p, multiplicado pelo momento de 3p. Tudo bem? Beleza? Dúvidas?
Rico, duas equações, acho que para cima, faltou um número inicial de partículas multiplicando ali, quando você calculou o DNF dt, né? A derivada da probabilidade vezes o número inicial de partículas, né? Ou não? Não. Então, isso aqui, DNF em dt é a probabilidade por unidade de tempo. Depois eu vou dizer que essa probabilidade por unidade de tempo vai ser igual a essa fórmula aqui, para cima. Mas o lado esquerdo, ela não está em partículas por tempo e o lado direito em frequência? Não entendi, desculpa. As unidades, tipo, a do lado esquerdo, a gente tem número de a partícula, a por unidade de tempo, Sim. e a do lado da direita a gente tem 1 sobre unidade de tempo. Então, não é igual. O número de partículas é um número. Então, Não, eu só esperaria que o número final fosse a probabilidade pro inicial, do inicial para o final, vezes o número inicial. É só o que eu esperaria, assim. E aí, tomar a derivada dessa fórmula e supor que o NI é constante. Não, o número final tem que ser proporcional a quantas colisões você tem. Certo? E as partículas iniciais que estão sendo atiradas, né? Assim, as partículas Não, iniciais vezes a probabilidade dela transicionar, né? Não, calma. O número final tem que ser proporcional à probabilidade das partículas fazerem o escape. Se você quer introduzir a seção de choque, aí você fala que isso tem que ser proporcional ao número de partículas iniciais. É quando você insiste em definir a seção de choque que você introduz a proporcionalidade com as partículas iniciais. Aqui, nessa fórmula aqui, eu tenho estado inicial, então eu tenho um número de partículas. Tá já embutido dentro dessa fórmula, ok? Eu vou fatorizar só quando que eu coloco essa seção de choque, porque faz parte da definição da seção de choque, tudo bem? Então, não preciso aqui multiplicar nessa fórmula aqui, não preciso multiplicar pelo número de partículas iniciais, porque a informação já está lá dentro. Não, ficou claro. Obrigado. Tá? Entendi agora. Agora, a outra pergunta sobre as unidades. Acho que não entendi. Não, era relacionado com isso também. A minha ideia era de que eu tinha que, em algum lugar, ter uma dependência do número inicial de partículas, mas você respondeu já, que está dentro do P. Tá, beleza. Então, se todo mundo concorda, vamos continuar. Tem mais alguma pergunta? Professor, Fala. eu me perdi um pouco nessa última fórmula. Isso daqui? Essa daí. Esse Tá. produtor aí são os números de partículas que estão dentro daquele ângulo que vai chegar ao detector? Exatamente. Você está contando todas as partículas que estão chegando no detector. Então, você pode ter uma partícula, duas partículas, três partículas, só que a priori você não sabe. Então, você tem que considerar o caso mais geral no qual todas as partículas vão chegar. E aí, quando você for fazer o cálculo de verdade, esse elemento de matriz aqui vai te dizer quais dessas partículas vão chegar ou não no detector. Tá, Tá? É como beleza. se você estivesse dizendo, olha, eu vou considerar um processo completamente geral. Então, nessa fórmula do dPi, eu estou permitindo que todas as partículas possíveis cheguem no detector. Então, estou simplesmente contando a cinemática de ter um momento P com uma certa incerteza de 3P. E aí vai ser o papel dessa seção, desse elemento de matriz aqui, me dizer quais dessas partículas de verdade vão chegar. Certo. Beleza? Valeu. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Muito bem. Então, essa fórmula a gente pode escrever de forma um pouquinho melhor agora, porque dado que a gente está pondo nosso sistema numa caixa grande de volume V, eu sei que para cada direção do momento, dois possíveis valores do momento estão separados por essa quantidade 2P dividido por E.
Então, eu consigo calcular essa densidade aqui de estados por unidade de D3P, por unidade de volume de momento, ok? Isso aqui vai simplesmente ser igual a o volume... Bom, vamos escrever assim. Vamos fazer um step intermediário. Então, podemos contar quantas partículas temos num volume elementar desse daqui, tá? Então, a gente tem uma partícula no volume 2P dividido por L cubo. Ok? Fica claro isso? Vocês veem que, por exemplo, eu posso dizer, olha, essa partícula aqui está nesse voluminho aqui que eu estou desenhando. Essa partícula aqui está nesse voluminho aqui que eu estou desenhando. Então, se eu considero esse voluminho 2P dividido por L cubo, eu estou conseguindo contar todas as partículas sem fazer um double counting, ok? Então, cada partícula tem um pequeno volume 2P dividido por L cubo no espaço de momento, ok? Então, aqui, como eu tenho que dividir o número de partículas pelo volume, o que eu vou obter é simplesmente o produto sobre todas as partículas do estado final, volume dividido por 2P cubo, D3P. Tá bom? Bom, muito bem. Então, a gente agora tem uma fórmula por esse dpi. A coisa que agora a gente tem que discutir é como fica essa normalização dos estados. Ok? Então, vamos discutir isso. Porque agora a normalização tem que ser no box de volume V, certo? Então, vamos começar com a normalização de uma partícula singular. Então, vocês lembram que a normalização que a gente estava usando era essa aqui. Então, o produto escalar entre dois estados de partículas singulares vai ter que ser 2P cubo, tem duas vezes a energia da partícula, então vamos dizer aqui EP, e aí eu tenho um delta de Dirac tridimensional que força a superposição entre os momentos. Tá? Agora, como eu tenho que calcular a norma desse estado, eu vou pôr P igual a quê? Então, aqui eu tenho que o produto escalar PP vai ser igual a 2P cubo, duas vezes energia, e aqui tem uma quantidade um pouco esquisita, porque o delta 3 de zero. Ok? Então, você já vê daqui que se eu fosse insistir em fazer a conta no contínuo, eu teria essa quantidade, essa distribuição que é singular. Tá? Não estou integrando em nada por enquanto. Então, isso aqui é uma quantidade singular. Mas é aqui que o fato que a gente está quantizando o nosso sistema num box nos vai ajudar de novo. Então, de um lado, nos permite de contar a densidade de partículas por unidade de volume de momento. Por outro lado, quando eu quantizo num box, eu sei como calcular esse delta 3 em zero. Tá? Porque vamos lembrar que o delta 3 de P é simplesmente igual ao integral de 3x dividido por 2P cubo, e aqui eu tenho meu exponencial, beleza? Agora, quando eu calculo isso em zero, esse exponencial vai para zero, então eu fico simplesmente com d3x em 2P cubo, e como agora esse d3x é um integral que é feita sobre o volume V, esse negócio aqui vira V dividido por 2P cubo, tá? Então, no box, eu posso calcular a norma do estado de partícula singular. E essa norma vai ser proporcional ao volume, que é uma coisa que é relativamente intuitiva, certo? Vocês têm essa partícula que a gente está pegando ser uma onda plana, então como a onda plana não é localizada, é meio que intuitivo que a norma dela tenha que ser proporcional ao volume no qual a gente está quantizando, tá bom? Então, agora que a gente tem isso, agora que a gente tem a normalização do estado de partícula singular, a gente pode calcular a normalização do estado inicial e do estado final. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu coloco o produto das normas de todas as partículas no estado inicial e
no estado final, vou pôr o produto das normas de todas as partículas do estado final. Tá? Exatamente que nem vocês fazem na mecânica quântica usual, quando vocês consideram um estado de 2 ou 3 partículas. Beleza? Então, aqui, vamos supor que agora vamos considerar um processo de scattering entre duas partículas, então partícula 1, partícula 2, ou partícula A, partícula B, como vocês quiserem. Então, aqui eu vou ter a norma de duas partículas. Então, deixa eu voltar rapidamente aqui para cima, na norma do estado de partícula singular, só para observar que esse fator de 2p cubo vai cancelar com esse outro fator de 2p cubo, certo? Então, o que sobra aqui é simplesmente 2 vezes a energia da partícula vezes o volume. Isso aqui é a norma de um estado de partícula singular. Então, aqui, na norma de todas as partículas iniciais, que agora estamos supondo ser apenas 2, eu vou ter que pôr o produto 2 vezes energia da primeira partícula, volume, vezes 2 vezes energia da segunda partícula, volume. Ok? O que acontece agora com o estado final? Bom, o estado final é ligeiramente mais complicado, porque dependendo da interação, eu posso ter 2, 3, 4, N, 1000, 2000 partículas, ok? Agora, vocês acham que eu estou brincando 2000 partículas, mas se vocês olham uma colisão típica no LHC, o número de partículas que saem de uma colisão é da ordem de 1000, porque tem QCD, tem um monte de bagunça, tá? Então, não é uma situação que a gente consegue calcular eficientemente, mas é uma situação que pode aparecer na natureza. Felizmente, não são essas interações de 2 para 1000 partículas nos quais a gente está interessado, senão a gente estaria ferrado, me desculpem pro termo, tá? Isso, a gente geralmente está interessado em interações 2 para 2, 2 para 3, um número razoável de partículas. De qualquer forma, como é que a gente calcula essa norma das partículas no estado final? Bom, exatamente que nem a gente fez agora, então a gente vai ter que multiplicar todas as normas das partículas que estão no estado final. Então, aqui eu vou pôr a produtória, K, que está no estado final, 2 vezes a energia da partícula K, vezes o volume. Ok? Bom, a única coisa que agora falta, se a gente for voltar aqui para cima, é escrever de novo esse elemento quadrado de matriz, do elemento de matriz do operador S. Tá? Então, vamos lembrar como a gente tinha definido o elemento de matriz A. Então, a gente tinha falado que F, S, I era igual a 2 vezes π elevado à quarta, delta 4, que dá a conservação do quadrimomento, então, momento inicial, quadrimomento inicial menos quadrimomento final, e aqui a gente tinha posto o que a gente chamava mesmo de elemento de matriz entre o estado I e o estado F. Tá? Observem que eu já estou ignorando o caso no qual o estado inicial e o estado final são iguais, porque senão não existe processo de scattering. Tá? Então, a gente não está interessado nesse caso. Então, vamos agora pegar o módulo quadrado dessa quantidade. Então, o módulo quadrado dessa quantidade é igual ao quê? Bom, vai ter um 2p elevado a 8, certo? Vai ter um delta 4, que continua a dar a conservação do quadrimomento. Aí, esse delta 4 tem que aparecer quadrado, certo? Então, aqui eu vou ter um outro delta 4, que agora pode ser considerado delta 4 em zero, porque já tenho esse primeiro que está forçando o PI igual ao PF. Beleza? E depois tenho o módulo quadrado de AFI. Ok? Agora, que é esse delta 4? Bom, esse delta 4, para calcular, vocês podem usar exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, no escrever esse delta 3, só que agora é um delta 4, então um delta 4 no espaço de Minkowski. Então, o integral vai ser a integral sobre d4x, nesse caso, e d4x, uma vez que vocês integram, vira o volume tridimensional vezes um box no tempo que a gente vai ter que pôr nesse sistema para a conta fazer sentido. Então, este aqui, esse delta 4 em zero, vai ser o volume tridimensional, uma caixa no tempo que eu vou chamar de tesal, ok? Então, a gente está considerando um intervalo de tempo finito agora, dividido por 2p elevado à quarta. Ok?
Então, para calcular a probabilidade, esse elemento quadrado do operador S, eu tenho que pôr o sistema numa caixa, não apenas no espaço, mas também no tempo. E isso aqui explica porque quando a gente faz essas contas, a gente coloca aqui por unidade de tempo. Porque agora, considerando por unidade de tempo, eu vou ter que dividir por aquele tesal, e dividindo por aquele t grande, eu vou obter algo que é independente desse parâmetro. Ok? Então, o que é que acontece nesse caso? Se a gente não considera por unidade de tempo, como a gente está considerando o espalhamento de ondas planas, esse processo é infinito. Então, a probabilidade continua a crescer no tempo, que claramente não é físico. Isso aqui é um artefato da simplificação que a gente está usando para fazer a conta, que é usar partículas, que aproximar partículas como onda planas. Se eu fizesse a conta direitinho, com um pacote de onda que localiza a partícula no espaço e no tempo, eu não teria esse problema, ok? Mas como a conta de verdade, com um pacote de ondas, é mó chata, é mó complicada, então, não é exatamente a conta mais iluminante que vocês podem ver, é muito mais simples usar esse truque de considerar partículas como ondas planas e colocar o sistema num box, um box no espaço e um intervalo de tempo finito. Aí vocês consideram a probabilidade física como a probabilidade por unidade de tempo e vocês eliminam completamente a dependência do intervalo de tempo. Ok? Tem alguma pergunta sobre isso? Porque isso aqui pode ser um daqueles pontos que às vezes deixa um pouco de confusão. Muito bem. Então, vamos escrever a fórmula final para esse objeto. Então, vamos no de sigma agora. Tá? Então, agora a gente tem todos os ingredientes. Então, vamos resumir quais que são os ingredientes. Então, o sigma vai ter que... perdão. O sigma vai ser o número das partículas finais dividido pelo fluxo inicial. Ok? O fluxo inicial a gente calcula usando essa formulinha aqui. E o número de partículas no estado final a gente calcula usando essa fórmula aqui. Que deveria aparecer a certa altura, espero. Bom, essa fórmula aqui. Ok? Então, se eu agora coloco tudo junto, eu descubro que d sigma tem que ser igual a dp em dt dividido pelo fluxo. Então, como o fluxo é a velocidade relativa dividido pelo volume, agora estou considerando o espalhamento de duas partículas, então a densidade vai ser 1 sobre V, aqui eu tenho que multiplicar por V dividido pela velocidade relativa. E agora, esse dp t vai ser a probabilidade que a gente acabou de calcular dividido pelo tempo, ok? Então, se vocês pegam a fórmula acima, ou seja, essa fórmula aqui, e vocês juntam com essa outra fórmula aqui, ok? Aí, o que vocês vão obter é a quantidade seguinte. Então, a gente tem 1 sobre tesal, porque a gente está considerando por unidade de tempo, beleza? Aí eu tenho 2p elevado a 8, um delta 4 que dá a conservação do quadrimomento, teria aquele delta 0, que agora a gente falou que é Vt dividido por 2π elevado à quarta, e aqui eu tenho o módulo quadrado do elemento de matriz. Tá? Aqui eu tenho que dividir pela norma do estado inicial e pela norma do estado final. Então, a norma do estado inicial a gente viu que é 2 vezes E1V, 2 vezes E2V. A norma do estado final a gente viu que é o produto de todas as partículas do estado final de 2 vezes a energia da partícula K multiplicada pelo volume. E agora tenho que multiplicar para aquela densidade
de estados no espaço de momento, que a gente viu que é igual a V dividido por 2P cubo D3P, e agora tem esse fatorinho de volume dividido por a velocidade relativa. Ok? Então, isso aqui vai ser a fórmula. Vamos escrever ela de uma forma um pouquinho mais decente, porque escrita assim é uma bagunça. Então, uma das coisas interessantes é que vocês veem que no numerador eu tenho um fator V para cada partícula do estado final, e aí eu tenho mais dois fatores V. Um que vem desse delta e outro que vem do fluxo de partículas iniciais. No denominador, eu tenho dois fatores V que vêm da norma do estado inicial e tantos fatores V quanto são as partículas no estado final. Então, isso significa que esse fator V aqui da partícula do estado final cancela com esse fator aqui, e esses dois fatores, 1 e 2, cancelam com esses dois fatores para cá. Ok? Então, a gente está eliminando todos os fatores de volume espacial que a gente tem. O que é ótimo, porque isso significa que a gente vai poder fazer de graça o limite para vezar o que vai para infinito. Também o tempo, o intervalo de tempo cancela, porque vocês veem que a gente tem um fator de t no denominador e um fator de t no numerador. Então, também o tempo a gente esquece. Isso significa que, de graça, de novo, a gente pode tomar o limite para o tempo que vai para infinito. Então, maravilha. Então, o que sobra aqui? Então, vamos ver. Sobra do estado inicial 1 dividido por 2 vezes a energia 1, 2 vezes a energia 2 e a velocidade relativa. Então, isso aqui é o que sobra do estado inicial. Então, 4 vezes os produtos entre as energias do estado inicial, das partículas no estado inicial, vezes aquela velocidade relativa que a gente viu que tem que aparecer. Depois tem o módulo quadrado da amplitude, ok? E sobra todos os fatores que estão no estado final. Então, esses fatores que estão no estado final são o produto de K, que está no estado final, D3P K, dividido por 2P cubo. Depois tem um fator 2 vezes energia K para cada uma dessas partículas, e pronto. Ok? Então, esse produtório aqui é o que a gente chama de espaço de fase, elemento de espaço de fase. Então, vocês veem que ao final, bom, a gente demorou uns 40 minutos, mas a gente chegou numa fórmula que é relativamente compacta, porque tem todas as quantidades do estado inicial, depois tem um produto de todas as informações do estado final, e temos mais um fator, que é o que a teoria consegue calcular. Então, o trabalho da gente no curso vai ser calcular esses elementos quadrados de matriz, ok? Essas amplitudes quadradas. A teoria entra aqui, o resto é simplesmente cinemática do processo que a gente está considerando, ok? Tem alguma pergunta sobre isso? Porque falta uma pequena... Temos que deduzir como escrever isso de forma Lorentz invariante. Essa é a velocidade relativa. Tem pergunta sobre isso? Eu tenho uma dúvida. A gente está assumindo que as partículas iniciais são ondas planas aí, certo? Sim. Então teria como, assim, se eu quisesse colocar de fato pacotes de onda, teria só como, assim, qual seria o procedimento para integrar sobre essa probabilidade de considerar os pacotes de onda, assim? Porque no final, se fosse só a seção de espalhamento, ia ser muito fácil. Se fosse só a amplitude, ia ser muito fácil, né? Ia ser só colocar os coeficientes, essencialmente, em termos da base de onda plana. Mas nesse caso ele envolve a probabilidade, a gente passou por umas contas aí em cima, mas tem alguma expressão simples, se a gente considerar uma onda plana, ou ela é super complicada? Não, então, no final vocês... então, se vocês fazem o cálculo com a onda plana, vocês chegam numa expressão para a seção de choque que é exatamente isso. Tá?
Só que aí, o que você está considerando, na verdade, é que o processo físico tem que fatorizar esses pacotes de onda. Tá? Então, vocês vão obter um integral que é super complicado, porque você está integrando sobre todos o espaço de fase possível, tanto das partículas iniciais quanto das partículas finais, de uma quantidade que é essa seção de choque diferencial, vezes todos os pacotes de onda. Tá? Então, isso é o que no final de páginas e páginas de conta vocês obtêm. Agora, por que a gente não faz isso? Justamente porque são páginas de conta para chegar no mesmo resultado. Então, eu acho que se vocês olham nos livros antigos de teoria quântica de campos, onde que por antigo eu quero dizer dos anos entre 50 e 60, do século 20, aí vocês acham a dedução com o pacote de onda, tá? Nem o Weinberg faz a dedução com pacote de onda. Então, acho que isso fala muito sobre as complicações dessa conta. Mas, então, Rica, para responder, é factível, mas comporta uma complicação tal que não vale a pena. Tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma, professor. Sim, pode falar. Por que no último passo não apareceu mais aquele delta elevado a 4 de PI menos PF? Porque esqueci, obrigado. Você está certo, perdi um pedaço. Eu tenho aqui um 2P elevado à quarta, delta 4 de PI menos PF. Obrigado, sim. Na verdade, tudo isso é o elemento de espaço de fase. Tem que ter uma conservação de quadrimomento também, que força o quadrimomento do estado inicial ser igual ao quadrimomento do estado final. Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma questão? Muito bem. Então, vamos ver agora como deixar relativisticamente Lorentz invariante essa velocidade relativa. Tá? Então, vamos definir o quadrimomento, Pmi, como com a definição usual. Tá? Energia dividida por momento. Então, se vocês lembram o curso de relatividade de vocês, essa energia é simplesmente igual a massa por gama. Estou considerando partículas com massa, por enquanto. Tá? A expressão final vai ser válida também por partículas massless, mas a conta, como sempre, com as partículas massless é um pouquinho mais delicada. O momento, o trimomento, é igual a mv a velocidade tridimensional. Então, isso nos está dizendo que a velocidade de qualquer uma das partículas do estado inicial é igual ao trimomento relativístico delas dividido pela energia relativística dela. Vocês veem que se eu pego a razão entre essa segunda entrada com a primeira entrada, eu obtenho justamente V, a velocidade. Tá? Então, isso significa que essa velocidade relativa V1 menos V2, na verdade, é igual a módulo de P1 dividido por E1 menos módulo de P2 dividido por E2. Ok? Agora, vamos fatorizar as energias. Então, isso aqui fica 1 dividido por E1, E2, módulo de P1 multiplicado por E2, menos módulo de P2 multiplicado por E1. Então, por que é útil fazer essa fatorização? Bom, primeiramente porque vocês veem que agora a gente tem um fator 1 sobre E1 e 2, que vai simplificar esses dois fatores E1 e 2 que aparecem no denominador da seção de choque. Tá? Então, isso significa que a gente pode simplesmente esquecer desse fator. Vai se cancelar com o resto. Agora, esse módulo aqui vai ser igual ao quê? Esse módulo aqui vai ser igual a raiz, certo? Porque é um módulo, então eu vou calcular o quadrado do vetor que está dentro, do produto escalar, quero dizer, e pegar a raiz. E agora tenho que fazer o produto. Então, nesse produto vai aparecer P1 quadrado e 2 quadrado, mais P2 quadrado e 1 quadrado, menos duas vezes o produto escalar entre P1 e P2, vezes o produto das energias E1 e 2. Tá?
E agora eu tenho que tentar massagear essa expressão numa expressão que seja invariante para Lorentz, ok? De forma que todos os observadores concordem sobre o fator, sobre o valor da seção de choque. Porque, olhem, esse elemento de espaço de fase, por construção, é relativisticamente invariante, porque vocês veem que o que está aparecendo aqui é justamente aquela medida D3P dividido pela energia, que a gente mostrou nas aulas que é relativisticamente invariante. O delta 4 é relativisticamente invariante. Então, o phase space element, o fator de espaço de fase, é invariante de Lorentz. O elemento quadrado da amplitude também é invariante de Lorentz por construção. Ok? Então, se a gente consegue deixar esse fator inicial do fluxo invariante de Lorentz, isso significa que todos os observadores vão concordar sobre o valor da seção de choque. Que é legal, porque isso significa que não temos que todas as vezes estabelecer qual é o referencial no qual você está calculando essa seção de choque. Ok? Agora, como é que a gente vai deixar essa raiz quadrada aqui invariante de Lorentz? Bom, quem conseguiu isso foi, acredito, nos anos 20, nos anos 30 do século 20, foi o Müller, ok? Então, vou escrever aqui o nome, porque é Müller, só que o O está barrado, que não sei como se pronuncia esse negócio. Tá? Müller, não sei. Vocês podem procurar se vocês quiserem. E tanto é que essa velocidade relativa é também chamada de velocidade de Müller, ok? E o que ele descobriu é que essa raiz quadrada pode ser escrita da forma seguinte. Vocês podem pegar o produto entre os dois quadrivetores, então isso é invariante de Lorentz por construção, e vocês podem subtrair o produto entre as massas. Tá? Então, isso aqui é a expressão invariante de Lorentz que corresponde a esse produto aqui. Na verdade, para dizer toda a história como está, isso aqui são iguais só quando as duas partículas têm uma colisão que é chamada de head-to-head, ok? Então, elas têm que ter velocidade que são na mesma direção. Mas isso não é um grande problema, porque, bom, nos casos práticos, você sempre vão ter partículas que colidem sim, e também porque no referencial do centro de massa isso sempre vai ser verdade, tá? Só que tem que prestar atenção que quando vocês vão abrir esse produto entre quadrivestores, vocês vão ter um termo que depende dos ângulos. E vocês recuperam essa fórmula inicial apenas supondo que esse ângulo seja igual a 180. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a expressão que é aceita pela velocidade relativa é a expressão de Müller, porque garante que a seção de choque seja invariante de Lorentz. Ok? Então, bom, com isso a gente tem todos os ingredientes. Então, dá para calcular a seção de choque de acordo com a sua teoria. Então, vocês escolhem o processo que vocês querem descrever. Por exemplo, na aula do exemplo, eu escolhi fermium-fermium, que vai em fermium-fermium, através da troca no canal T de um bóson massless. Então, uma vez que vocês fixam esse processo, a cinemática está completamente determinada. Então, vocês podem calcular esse fator de fluxo, ou seja, essa velocidade de Müller. Sua teoria dá para vocês o amplitude quadrado, e aí vocês integram sobre o espaço de fase para obter a seção de choque total. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Ao final, essa é uma daquelas coisas de teoria quântica de campos, ou também de mecânica quântica, que a gente pode discutir por horas sobre a dedução, mas o que é importante de verdade é que vocês sentem, usem essa fórmula e aprendam a calcular seções de choque. Porque uma vez que você sabe calcular seções de choque, você sabe comparar com os experimentos, que é o que a gente quer fazer. Tá? Muito bem. Então, agora que a gente arquivou essa questão aqui, claramente, eu vou postar o vídeo online, tá? Então, se vocês reassistindo o vídeo reparam que tem mais dúvidas, tem alguma coisa dessa dedução que vocês não entenderam, semana que vem ou a semana seguinte, sintam-se à vontade de perguntar de novo, tá? Não é que agora que a gente terminou, vocês nunca mais podem perguntar.
Ok, então, a próxima pergunta é a seguinte. Então, deixem ler. Então, are there any consideration we have made in the previous classes regarding fields and transformation under Lorentz transformations that do not carry to classical fields? For example, in the classical case, can I still think of gauge transformation arising naturally for the massless vector fields and the fact that these must couple to conserve currents? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, a priori, não há nenhuma boa razão para a qual a gente deveria obter da quantização, do processo de quantização que a gente usou, uma teoria de campo clássica. Então, a priori, nada fala para a gente que a gente tem que obter isso. Na prática, porém, como todo o processo que a gente está fazendo tem embutido a invariância de Lorentz, ao final, o que vocês obtêm é uma teoria que pode ser descrita por uma Lagrangiana, e uma vez que vocês têm uma Lagrangiana, significa que, essencialmente, o que vocês vão obter são as teorias clássicas conhecidas. Tá? Então, que eu saiba, não existe um exemplo de teoria quântica de campo aplicada à física de partículas. Tá? Então, depois vou comentar um pouquinho mais sobre isso, que não corresponda a uma teoria clássica. Tá? Recentemente, tem trabalhos, por exemplo, do Polyakov e de outras pessoas que eles estão trabalhando em objetos com nomes esquisitos, tipo fractalons e coisas assim, que são teoria de campos que não tem correspectivo clássico, tá? Então, como dizer, são objetos que, pelo que a gente sabe, não existem no mundo físico, mas são uma possibilidade do mundo quântico, tá? Não existe no mundo físico no sentido que a gente ainda não conseguiu medir essas teorias em nenhuma situação física. Okay? Tem uma outra questão que foi levantada em anos recentes, que é a seguinte: tem todo um programa de um shell amplitude, um shell scattering amplitude e coisas assim, que tenta fazer teoria quântica de campo, bypassando completamente Lagrangianas, interações e coisas assim. Então, o que essa abordagem usa é simplesmente invariância de Lorentz, no fundo. Tá? E tem algumas perguntas, tem algumas pessoas que estão se perguntando se todas as teorias possíveis permitidas por grupo de Lorentz de verdade correspondem a uma Lagrangiana ou não. Pelo que eu entendi, pelo que eu sei, essa pergunta ainda não recebeu uma resposta conclusiva. Tem algumas indicações que talvez existam algumas teorias que não podem ser, que são teorias consistentes do ponto de vista de Lorentz, então são teoria quântica de campos que nem a gente poderia definir, mas que não tem uma Lagrangiana correspectiva, mas acho que a situação ainda não é clara, então ainda não tem uma conclusão de verdade desse ponto de vista. Não, em relação à segunda parte, se no caso clássico eu ainda posso obter a transformação de gauge, bom, na verdade, sim, você ainda pode obter a transformação de gauge simplesmente porque você precisa descrever o número correto de grau de liberdade, tá? Então, se vocês pensam, o que a gente está insistindo em descrever um vetor massless, por exemplo, o fóton com quadrivetor. Então, o quadrivetor tem 4 graus de liberdade, certo? Agora, a gente sabe que o fóton físico tem 2 graus de liberdade. A gente, de alguma forma, tem que tirar esses 2 graus de liberdade. Tá? Então, como é que a gente pode fazer? Bom, a primeira, temos que impor 2 condições, claramente. Então, no caso massivo, a gente viu, talvez, também na discussão da semana passada, que a equação de movimento, a equação de Proca, implica que o quadridivergente do campo tem que ser igual a 0. Isso aqui no caso massivo, tá? E isso aqui é uma condição que permite de eliminar um grau de liberdade. Então, o que a gente pode fazer é dizer, bom, eu vou impor o mesmo tipo de condição, ou uma condição parecida que seja invariante de Lorentz, de modo que um grau de liberdade seja eliminado, ok? Então, se vocês fazem isso, vocês podem ver que as polarizações, que são, no fundo, os graus de liberdades independentes que a gente tem aqui, acabam sendo 3, certo? Vocês começam com 4, impõe essa condição que é invariante de Lorentz, então é válida em qualquer referencial, então é uma condição de verdade que pode eliminar um grau de liberdade, e vocês acabam com 3 polarizações. Então, tem 2 polarizações que são transversas,
e tem uma polarização que é chamada de polarização longitudinal. Tá? Agora, no caso... Bom, vamos escrever como é essa polarização longitudinal, que é aquela importante. Então, isso aqui é... Vamos supor que a gente coloque o momento na terceira direção. Isso aqui é PZ dividido por M, 0, 0, energia dividido por M. Ok? Isso aqui é a polarização. Vocês podem também achar no apêndice das notas esse cálculo dessa polarização longitudinal. Ok? Então, isso aqui é no caso massivo. Então, vamos supor que no caso massa eu faça a mesma coisa. Então, eu estou impondo uma condição de gauge, que é isso, quadridivergente igual a 0. No caso massless, tenho que eliminar mais mais um grau de liberdade, certo? O que acontece a essa polarização longitudinal no caso massless? Bom, vocês veem que a massa vai para 0. Isso significa que essa polarização longitudinal vai ser proporcional a um quadrivetor que é feito assim. P, 0, 0, P. Lembre-se que, no caso massless, a energia é igual ao momento, ok? Porque o quadrivetor tem que ser nulo. Então, a menos de uma normalização, esse quadrivetor de polarização longitudinal vai ser paralelo ao momento, no caso massless. Então, se eu agora falo que meus quadrivetores de polarização εi têm que ser definidos a menos de um objeto que é proporcional ao quadrivetor, vocês veem que essa relação de equivalência permite de eliminar essa polarização longitudinal do jogo. E a gente fica apenas com as duas polarizações transversas. Tá? Então, é por isso que a invariância de gauge pode também ser deduzida no caso clássico, simplesmente contando o número de grau de liberdade. No caso clássico, o número de grau de liberdade é o número de vetores de polarizações. Então, o fato que a gente precisa eliminar, de alguma forma, esse vetor de polarização longitudinal força a invariância de gauge. Agora, eu sei que, geralmente, nos livros, vocês veem escrito as equações de Maxwell e falam, olha, legal, tem uma invariância que a gente não estava esperando. Não, isso não é verdade. A gente esperava, porque a gente tem que explicar o número de grau de liberdade. Não é verdade que a gente não espera. A gente sabe que a gente tem que impor duas condições. Só que a natureza mesma de como o vetor de polarização longitudinal emerge, que não pode ser eliminado por uma condição invariância de Lorentz, força a gente a introduzir o que é chamado de invariância de gauge, que é uma condição de equivalência, ok? Não é uma condição que nem essa daqui, que é algébrica. Isso aqui é uma equivalência. Você está dizendo que todos aqueles vetores de polarizações que possuem uma componente longitudinal têm que ser equivalentes àqueles que não possuem essa componente longitudinal. Então, a componente longitudinal acaba não sendo física. Então, como agora essa componente longitudinal acaba não sendo física, graças a essa redundância de gauge, o fóton e todos os bósons massless têm que se acoplar a correntes conservadas, que nem a gente viu. Tá? Então, é inevitável também do ponto de vista clássico. Não há outra opção. Okay? Apesar que eu sei que nos livros aparece como se a gente tivesse possivelmente outras opções e, ao final, é a natureza, as equações de Maxwell, como que a gente mede, que impõe essa condição de gauge, mas não é verdade. É um problema de contar o número de grau de liberdade. Tá? Tá claro? Não sei se respondi a pergunta. Tá tudo certo? Alguma dúvida? Muito bem. Então, sim. Eu tenho uma dúvida, mais ou menos uma dúvida, uma observação. Fala. Por exemplo, quando a gente vai para o lado um pouco mais matemático da história e a gente vai estudar fibrados, eu posso deduzir essa transformação da mesma forma que eu deduzo, por exemplo, que o símbolo de Christoffel não é um tensor, né? Sim. Aí eu argumento que não pode ter uma massa porque o A não vai ser um tensor, então ele tem que ser massless nesse espaço mais geral, né, o fibrado.
tem como eu fazer dessa forma também. Sim, absolutamente. Bom, se você quiser, o que eu estou apresentando aqui é o argumento físico, o que você quer obter na física. Aí depois, quando você monta toda a estrutura matemática, você está certo. O fato que a gente tem esse fibrado e que esse A não é um tensor de verdade, aí justifica o fato que a gente não tem que ter essa invariância de gauge. O que deixa confuso esse raciocínio as primeiras vezes que vocês veem é que a gente finge que esse A-min seja um quadrivetor, mas não é um quadrivetor. Não pode ser um quadrivetor. Então, do ponto de vista físico, e a gente descreve isso com essa invariância de gauge, ou seja, o fato que a gente tem que descrever 2 graus de liberdade como um objeto que tem 4 graus de liberdade. Do ponto de vista mais matemático, é justamente embutido na afirmação que isso não é um tensor. Tudo bem? Então, sim, você está absolutamente eu acho que essa ideia de que o Azinho tem que ser um tensor é que normalmente nos cursos de teoria clássica de campos o pessoal sempre fala que a equação de Lorentz tem que ser covariante. Aí a gente coloca na cabeça de início que para ser covariante tem que ser tensor. Exatamente. O que precisaria é... Como? A gente coloca na cabeça que para ser covariante tem que ter só tensores na nossa equação. Mas pode ter caras que cancelam o tensor. Por exemplo, o F-mini, você vai cancelar as componentes que não são tensoriais. Exatamente. Sim, você está certo. O que a gente precisaria fazer é começar desde imediatamente, quando a gente apresenta esses objetos, falar que isso a gente escreve como um tensor, mas não é um tensor de verdade, porque não pode ser um tensor. Bom, felizmente não é assim, mas... Tá. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Henrico, eu tenho uma pergunta que Uhum. é... Não sei se você lembra, em mecânica quântica uma vez você perguntou se a gente estava tão confuso que não conseguia nem verbalizar. É uma situação parecida. Então vamos tentar ajudar a verbalizar, sim. Essa discussão sobre gauge saindo das transformações de Lorentz e coisa assim, e do A-min não ser um tensor, está me lembrando bastante uma coisa que eu vi uma vez, de que você não tem Lagrangiano invariante por Galileu. Isso em mecânica clássica mesmo. Uhum. Porque os pulsos de Galileu vão implicar alguma coisa que parece uma transformação de gauge, né? Vai ser um DF-DT na Lagrangiana. Sim. Você tem algum comentário de se tem alguma analogia entre essas coisas ou coisa assim? Bom, formalmente dá um resultado parecido, ok? Acho que não podemos afirmar que são exatamente a mesma coisa, porque o que a gente aqui está fazendo é insistir em descrever 2 graus de liberdade como objeto de 4. Então, como dizer, a tentativa é fadada desde o começo a dar errado, porque não pode, você vê que os números não batem. No caso da mecânica clássica é ligeiramente mais sutil, no sentido que todas as quantidades dinâmicas que a gente tem, na verdade, por rotações, elas transformam direito. Quando a gente insiste em fazer esse boost de Galileu, que é o que a gente deveria fazer, que aparece essa quantidade essa transformação que é parecida com uma transformação de gauge. Porém, me parece que sejam conceitualmente duas coisas um pouquinho diferentes, porque não é que na mecânica clássica eu estou tentando descrever um objeto físico aumentando o número de graus de liberdades. É a transformação em si aí que me força a obter uma transformação que é parecida com uma transformação de gauge. Aqui é ligeiramente diferente porque eu insisto em usar A-min. E no momento no qual eu insisto a usar A-min, eu começo a ter esses problemas do número de graus de liberdade que não bate. Ok? Agora, você pode perguntar, bom, mas por que então eu não uso o tensor F-mini para descrever a física? Bom, porque a natureza também não ajuda a gente, porque você pode tentar escrever suas interações em termos do tensor F-mini. Então, por exemplo, uma interação em termos do tensor F-mini com fermions seria a seguinte, seria psi barra, sigma mini psi, F-mini, onde que isso sigma mini é I dividido por 2, o comutador das matrizes gama. A gente vai ver no curso essa interação. Essa interação aqui é um dipolo.
Então, a primeira interação que envolve F min I, que a gente consegue escrever, é um dipolo. Então, a gente perde completamente a interação de Coulomb. Então, para não perder a interação de Coulomb, a gente é forçado a escrever esse F min I como a combinação usual, então introduzir o quadripotencial. Mas no momento no qual a gente introduz o quadripotencial, a gente automaticamente tem que considerar a redundância de Gauge. Então, é meio que uma serpente que continua a ir na volta, porque eu posso insistir em usar F min I, não obtenho as interações que observo na natureza, sou forçado a introduzir A min I, no momento no qual introduzo A min I, tenho invariância de Gauge. E aí, pronto. Aí a natureza nos força a fazer esse círculo. Mesma coisa com a relatividade geral. Tá? Não sei se respondi a sua pergunta, Nika. Em parte ficou mais claro, né? O que a gente tem aqui é que você está a gente está preso em usar uma notação ruim, não consegue achar uma melhor que... Exatamente. Tenha só o que você precisa. No caso da mecânica clássica, é uma coisa completamente diferente nesse sentido. Me parece que sim. Eu tenho uma observação com relação a essa pergunta do Nicolas. Sim. A gente não poderia... Eu não sei quanto o pessoal estudou mecânica clássica dessa forma, mas a gente não poderia introduzir essa redundância que a gente tem aqui com o potencial simplético, porque a gente pode formalizar a mecânica clássica introduzindo variedades e impor essas variedades que elas sejam simpléticas. E a gente vai ter exatamente uma redundância dessa forma. Quando a gente aplicar um D nesse potencial simplético, ele vai ter que ser invariante de Gauge, entre aspas, exatamente igual a. Eu acho que talvez a pergunta do Nicolas esteja relacionado com isso. Pode ser. Admito minha vocês... ignorância sobre a teoria simplética, então não sei de verdade responder a essa questão. Posso dar uma olhada, se eu achar alguma coisa, vou tomar de novo essa questão semana que vem, mas agora não sei dizer. Mas pode ser. Tá? Do ponto de vista de teoria quântica de campos, a abordagem alternativa é o que estava mencionando mais cedo, que é um shell scattering amplitudes. Um shell scattering amplitudes a gente não tem lagrangiana, não tem campo quântico, então não tem redundância de Gauge por construção. Então aí a gente trabalha com o fóton físico com as polarizações dele. Agora, claramente, a pergunta natural é, bom, por que a gente não faz tudo, então, com os scattering amplitudes? Bom, porque são complicadas e porque esse business nasceu uns 10 anos atrás, então ainda não é completamente maduro para fazer a teoria quântica de campos completamente. Tem algumas coisas que ainda não ficam completamente claras. Desculpa alongar mais nesse assunto Não, fala. que o senhor acabou de comentar, mas como que eles então conseguem a teoria? Tipo, a gente não tem uma lagrangiana, o que eles fazem é impor uma equação de movimento que não é minimização de nenhuma lagrangiana ou alguma dualidade. Como que a gente obtém a teoria em si? Então, o que eles fazem é a coisa seguinte, pequena parêntese, aí depois, Marcelo, mais para frente, se você quiser, a gente pode conversar melhor sobre isso. Tá? Vocês sabem que o estado de partícula singular, bom, vocês sabem, eu acho que mencionei em uma das aulas, não lembro exatamente, mas isso aqui tem regra de transformação bem definida baixo o que é chamado de little group. Então, todas as representações de estado singular de partículas podem ser classificadas como representações do little group. A amplitude é construída como, a menos daqueles 2p delta 4, como elementos de matriz do scattering num sanduíche entre estado inicial e estado final. Então, isso aqui também tem regra de transformação bem definida baixo o little group. Então, o que você faz é pegar você fixa o número de partículas, fixa o spin das partículas, fala se essa partícula tem massa ou não, e aí você escreve todas as estruturas que têm a regra de transformação do little group certa para determinar todas as estruturas da amplitude. E aí você começa a construir só amplitudes.
Tá? Isso é o que é feito em Scattering Amplitudes. Interessante, bem interessante. Mais algum comentário, mais alguma questão? Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Então, outra pergunta sobre massless fields. Então, in the previous lectures, we have seen that massless fields must couple to conserve currents. But what about anomalies? That is, what if the current is classically conserved, but not in quantum field? Então, isso aqui é um assunto que acho que está numa das aulas que postei online ontem, tá? Mas deixa eu responder, porque é interessante. Então, para aqueles de vocês que ainda não tiveram teoria quântica de campos, ou acredito também aqueles que só tiveram teoria quântica de campo 1, uma anomalia é uma situação na qual vocês têm uma quadricorrente que é conservada em nível clássico, mas não é conservada uma vez que vocês consideram efeitos quânticos, ok? Então, dmin, jmin é diferente de zero quando efeitos quânticos são considerados, ok? Então, se eu quero pegar uma corrente de uma simetria global da minha Lagrangiana e essa corrente é anômala, não tem absolutamente nenhum problema, porque ninguém está forçando essa corrente que é associada com uma simetria global, ok? Ser conservada. A situação é diferente quando eu quero acoplar um bóson vetorial massless a uma corrente, porque nesse caso a gente viu que se a corrente não for conservada, aquele estado longitudinal começa a jogar um papel físico. Isso a gente não quer. Então, se vocês tentam acoplar, por exemplo, o fóton a uma corrente, e essa corrente aqui possui uma anomalia, a teoria não faz sentido. Vocês pegam a teoria, jogam no lixo. Não faz sentido nenhum. Ok? Então, a conservação da corrente não pode ser conservação apenas em nível clássico, tem que ser uma conservação em nível quântico. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, para calcular a corrente, a gente pode usar o teorema de Noether, que a gente viu. E, uma vez que a gente tem a corrente, a gente tem uma prescrição, porque o pessoal pesquisou bastante sobre a questão das anomalias, então tem uma prescrição para calcular essa divergente em nível quântico, ok? Então, o que acontece é que esse cálculo é equivalente a calcular o seguinte loop. Vocês pegam aqui o seu bóson de Gauge, então isso aqui é a corrente da qual eu quero saber se é conservada ou não, e vocês calculam esse triângulo aqui com férmions. Apenas com férmions é o problema, tá? Se esse triângulo aqui, onde que esses bósons de Gauge aqui, esses outros bósons de Gauge, são todos os outros bósons de Gauge possíveis que vocês têm na sua teoria. Se todos esses triângulos são iguais a zero, então o divergente é igual a zero. Se são diferentes de zero, então a corrente é anômala, ok? É sempre um pouco complicado explicar porque isso funciona assim. Isso aqui está conectado de alguma forma com o fato que quando vocês escrevem a teoria quântica de campo em termos do Feynman integral, do path integral, vocês têm que fazer uma coisa assim, E elevado a I assal, e aqui vocês têm que integrar sobre todas as configurações possíveis do campo. Tá? Então, por exemplo, no caso de férmions, vocês têm uma coisa assim. E depois vocês têm aqui escalares, tem vetores e coisas assim. Agora, no caso de férmions, o Fujikawa, nos anos 80 do século XX, mostrou que quando vocês fazem uma transformação que envolve gama 5, essa medida aqui não é invariante em geral. Tá? Então, isso significa que quando vocês aplicam uma transformação nos campos, por exemplo, uma transformação de Gauge, que pode ser chiral, então pode conter um fator gama 5, essa medida não é invariante e adiciona um pequeno pedaço à sua Lagrangiana. Esse pedaço é exatamente igual ao que vocês obteriam calculando esse triângulo. Ok? Então, o argumento formal é que a invariância de Gauge não é garantida no caso de férmions, caso sua teoria seja chiral.
Teoria chiral significa que vocês têm fermions left-handed e fermions right-handed que transformam de forma diferente. E para calcular esse efeito, vocês podem calcular esse triângulo aqui. Ok? Nas notas e nas aulas eu simplesmente botei lá a fórmula, porque a gente poderia facilmente gastar 3, 4, 5 horas de aula discutindo sobre isso, porque é um assunto extremamente delicado, extremamente anti-intuitivo. Mas, voltando à pergunta, se vocês têm uma corrente que é anômala, então, cuja conservação não é verdade em nível quântico, vocês não podem acoplar um vetor massless, ok? Senão sua teoria para de fazer sentido, ok? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sim. Essa última pergunta, ela diz respeito a uma teoria que ainda tem uma simetria, classicamente, mas a simetria é quebrada a nível quântico. Sim. Mas pelo mesmo motivo, eu consigo ter o oposto também, certo? Uma teoria que a ação, ela não é invariante pela transformação, mas a path integral como um todo é invariante. Daí isso existe? Alguém já estudou alguma coisa assim? Bom, mas esse caso é um pouquinho diferente do que a gente quer fazer, porque a gente precisa de uma corrente, ou seja, precisa de uma simetria para calcular a corrente de Noether. Então, se aquela simetria não está aí, em primeiro lugar, a gente não pode calcular a corrente de Noether. Então, falta um dos ingredientes para acoplar o bóson massless. Tá? Agora, se entendi bem a pergunta, o que você pode imaginar, você quer analisar uma situação no qual a lagrangiana não é invariante, mas uma vez que eu considero a transformação dessa medida, obtenho algo de invariante. Sim. Bom, então, sim, isso pode ser feito, de fato, tá? Foi feito. É uma teoria que envolve acoplamento de alguns bósons escalares, que são chamados de Nambu-Goston bósons, que eu vou chamar de Phi, com bóson de gauge, que esse acoplamento se dá dessa forma aqui. Vmin, Vmin, tio, onde que esse Vmin tio é epsilon mini alfa beta, V alfa beta. Então, você pode ter uma teoria no qual, na verdade, você tem que esse termo não é invariante de gauge, por exemplo, se esse phi faz um shift, mas você recupera a invariância uma vez que você considera essa medida. Então, isso aqui pode ser feito, na verdade. Acho muito legal. É um dos casos, por exemplo, o axion, uma das que talvez vocês ouviram, uma das partículas do axion, tem um acoplamento que é parecido com isso. Simons é desse modelo? Também é desse tipo. Mas aí a gente pode obter em teorias com uma dimensão temporal e 3 espaciais ou só em 3D? 3D quer dizer uma temporal e 2 espaciais. Acho que ninguém sabe no caso de Chern-Simons. No caso do Nambu-Goston boson, em 3+1 funciona perfeitamente. No caso de Chern-Simons, acho que ainda não sabemos em 4 dimensões funciona. Eu poderia estar errado. Tá? Certo. Mais alguma questão? Alguma curiosidade? Ok, muito bem. Então, vamos para... Ok, temos mais algumas perguntas aqui. Então, vamos ver. Então, nas aulas, eu falei que a invariância da Lagrangiana, do Hamiltoniano, isso aqui é equivalente a isso, ok? E a pergunta é, bom, mas como o H-zal é a integral em d3x da densidade de Hamiltoniana, uma vez que eu faço essa dedução aqui, não deveria ter uma divergência que aparece nessa segunda equação aqui. Então, sim, no caso mais geral, você daqui, se vocês têm que isso aqui invariante, a única coisa que você pode concluir é que esse aqui transforma como U lambda Dagger
H de x u lambda mais um divergente de alguma corrente, porque esse divergente, uma vez que integro sobre o volume, faz zero. Então, isso aqui é o caso mais geral possível. Agora, o que acontece na prática é que essa densidade de Hamiltoniana aqui é mesmo invariante para a transformação U, ok? Então, nesse caso, esse termo aqui é desnecessário. Então, tem que distinguir entre o que é o caso mais geral, que pode ser que, de fato, a invariância da Hamiltoniana em si implica que a densidade de Hamiltoniana é invariante só a menos de uma divergência, mas nos casos práticos dos quais que a gente conhece, na verdade, é a densidade de Hamiltoniana mesmo que é invariante para essa transformação. Tá? Então, era isso que eu estava querendo dizer, mas eu reparei que, de fato, na discussão não ficou muito claro. Então, vou modificar um pouquinho as notas. Então, o que a gente não é que a primeira linha implica a segunda, é que, de fato, na prática, geralmente, essa segunda linha é verdade. Ok? Isso é o que eu estava querendo dizer. Alguma pergunta sobre isso? Ok. Então, vamos para frente. Agora, in the beginning of lecture 6, you mentioned the Feynman rules work 99% of the time. Can you say a little bit more about the cases where it fails? Ok. Então, não é que as Feynman rules não são válidas por si, é que a regra simplificada que eu dei de pegar as derivadas e multiplicar por i não é válida. Tá? Então, aquela regra que eu dei para vocês vale em todos os casos, com exceção de quando a gente considera acoplamentos que contêm derivadas, que é um dos casos que a gente vai discutir nas aulas que eu coloquei online. Então, por exemplo, se eu tiver uma interação assim, a mi φ dagger d mi φ menos d mi, desculpa, deixa eu pôr aqui em cima, d mi φ dagger φ, aqui vocês veem que nessa interação estão aparecendo derivadas, tá? Então, quando vocês vão pegar aquelas derivadas, vocês vão pegar a derivada a respeito ao quê? Porque essa derivada está aplicada no campo. Se eu quero derivar a respeito ao campo, aí sobra com o quê? Sobra com uma derivada que está agindo no nada. Não, claramente não faz sentido, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso é ir para o espaço de momento. Então, no espaço de momento, tem uma forma mais geral, mais formal de fazer isso com o path integral, tá? Mas vamos ignorar como que eu não falei de path integral. No espaço de momento, a derivada corresponde a i vezes o quadrimomento da partícula. Então, uma vez que a gente vai para o espaço de momento, de fato, essas derivadas viram uma interação algébrica, e aí, naquela altura, eu posso pegar aquelas derivadas em relação aos campos que eu estava falando para vocês, ok? Então, a exceção do qual que estava mencionando na aula era justamente isso. A gente vai discutir isso explicitamente numa das aulas que coloquei online ontem. Agora não lembro o número, mas quando na aula de QED eu faço uma discussão de scalar quanto electrodynamics, ou seja, a eletrodinâmica quântica aplicado não a férmions, mas a campos escalares. E nesse caso, a corrente a qual a gente tenta acoplar o fóton inicialmente é justamente essa daqui, então contém derivadas. Tá? Aí depois tem toda uma outra série de complicações, porque contendo derivadas eu estou também modificando a corrente de Noether aqui, então tem mais trabalho a ser feito, mas então lembre-se sempre que quando vocês têm interações derivativas, por exemplo, outra interação derivativa que poderia aparecer é uma coisa assim, psi bar, gamma mi, de mi psi, por exemplo, ou outro com aliás, deixa eu escrever assim, sigma mi ni a mi, uma coisa horrorosa dessa forma, tá? Que não é uma das coisas que a gente conhece, mas que do ponto de vista de Lorentz invariância de Lorentz, isso aqui seria possível. Então, nesse caso também tem uma derivada, e nesse caso também a solução é ir primeiro para o espaço de momento e aí pegar as derivadas. E aí tudo funciona direitinho. Ok? Última pergunta. Então, isso aqui em relação à classe 7,
no qual eu mostro o exemplo do scattering fermion-fermion que vai em fermion-fermion, tá? E a pergunta é a seguinte, então, I was able to get the same result at the end of the computation, but it's not clear to me why the result diverges for small theta. Então, θ é o ângulo dos estados que estão saindo. Então, só para lembrar para vocês, a gente tem dois férmions no estado inicial, então isso aqui está definindo uma certa direção, e depois da colisão, a gente tem os mesmos férmions que saem e a gente tem esse ângulo θ. E o que eu mostro nas aulas é que esse d sigma em d ômega vai para infinito quando θ vai para zero, ok? Então, o que o Rick está perguntando é se tem uma interpretação natural dessa situação. Olha, não, eu diria que não. Diria que não no sentido que o que isso está te dizendo é que as partículas não podem continuar na mesma direção. Que se você considera que você está colidindo duas partículas carregadas e interpreta isso do ponto de vista clássico, você sabe que essas duas partículas carregadas, no final, se pode até continuar back-to-back, mas é uma situação muito esquisita, certo? Geralmente você tem uma deflexão. O que o caso quântico está te dizendo é que nesse nível não é possível mesmo. Não pode continuar back-to-back. Você faz back-to-back e não pode voltar back-to-back. Agora, qual que possa ser a interpretação intuitiva disso, eu não faço a menor ideia. Isso é o que a conta dá e a gente aceita esse resultado. Como sugestão, em geral, deixa eu dizer para vocês, tomem sempre cuidado a tentar fazer essas analogias com o caso clássico, porque muitas vezes vocês se enganam, vocês têm na cabeça uma coisa que deveria acontecer, e no caso quântico, vocês descobrem que, na verdade, é muito mais sutil do que vocês estão imaginando, tá? Então, vocês podem até ter uma interpretação clássica ou intuitiva na cabeça, mas o que conta mesmo é a conta no caso quântico. Claramente, isso não significa que vocês têm que acreditar na conta que vocês fizeram a primeira vez que vocês fizeram, tá? Então, façam a conta. Se vocês acham alguma coisa que vocês não conseguem entender, façam de novo, peçam para um amigo fazer, um amigo que possivelmente conhece a teoria quântica de campos, porque senão não é tão confiável, beleza? E aí, uma vez que todo mundo concorda, procurem um livro, vejam se tem esse cálculo feito. Uma vez que vocês acham esse resultado, aceitem que é assim, e mesmo se sua intuição clássica está falhando nesse caso, tá? Então, Rick, de novo, não sei te dar uma interpretação intuitiva do fato que essa seção de choque diferencial está divergindo para θ que vai para zero, tá? Além do fato que, sim, isso aqui está dizendo que não pode continuar back-to-back. Então, mas se estivesse dizendo que não pode continuar, não deveria ir para zero, quando o θ vai a zero? Porque ele dizer que a seção de choque diferencial ia para zero, nesse caso? Bom, é isso que não pode confundiu, sentido... porque para mim deveria ir para zero, não para infinito. Bom, o que está te dizendo é que, na verdade, sua conta te dá uma singularidade. Ok? Então, sua conta não é válida para esse ângulo que é igual a zero. Como tem uma singularidade, você pode interpretar como se aí não está acontecendo nada. Sua conta não está te dizendo que se você coloca o detector bem back-to-back, você não está conseguindo comparar sua teoria com os experimentos. Mas se eu Porque pegar um ângulo arbitrariamente teórico... pequeno, vai ser uma coisa... desculpa. Não, mas se eu pegar um ângulo arbitrariamente pequeno, isso vai me dar uma seção de choque arbitrariamente grande. Assim, eu não preciso olhar para o θ igual a zero de fato, mas eu olho para um θ que é pequeno só, e isso vai me dar uma seção de choque enorme. Sim. Isso não deveria ser exatamente o contrário? Assim? Realmente não encaixa isso na minha cabeça. Não, mas não precisa dar uma seção de choque enorme. Não é certo? É tipo, se em um caso que na idealizado que a seção de choque é uma delta de Dirac ou alguma coisa assim, dá para θ essa entrada em θ igual a zero, se você faz se você toma algum ângulo pequeno,
a sensação de achar que vai ficar algo finito, que pode ser pequeno ou grande. Não precisa ser. É verdade que existem exemplos onde vai dar 0, onde vai dar 1, onde vai dar outros números. Mas para mim é muito confuso que nesse exemplo particular de atirar um fermion contra o outro, se você olhar para ângulos arbitrariamente pequenos, a seção de foco vai ficar arbitrariamente grande, porque eu esperaria que ela ficasse arbitrariamente pequena. É isso. A minha dúvida para esse exemplo específico. Assim. Tá. Olha, não sei te responder porque não tenho uma intuição. Uma coisa que eu não sei se pode ser relevante ou não nesse ponto, que me incomodou um pouco mais cedo na conta, que eu não sei como é que você fez os detalhes dela. Mas no momento que você estava escrevendo os diagramas, você tem um canal T e um canal U. Sim. Quando você tem isso, como são férmions, você subtrai um do outro, né? Por conta que os férmions anticomutam. Só que na aula você somou. Ok, se somei, então tenho que verificar, porque de fato... Então, eu não sei se o Taro talvez esteja estranho por conta disso. Tá, pode ser. Eu não tinha reparado que tinha somado. Pode ser. Tá, então deixem verificar a conta, porque pode ser que eu tenha feito, que tenha perdido aquele sinal menos. E eu garanto que eu fiz a conta com mais também para chegar no mesmo resultado, então... Com menos? Tá, então não, agora... eu fiz com mais. Eu segui o que você tinha feito em sala também. Tá, eu tenho que verificar se... Pode ser que eu tenha me enganado e posto um sinal mais aí, e não posto o sinal menos. Pode ser. Eu também percebi isso, mas a minha... Tipo, pode ser que a gente também não está considerando o termo I, a identidade, quando a gente faz a expansão da S-Matrix, né? Então, tem que dar 0, porque vamos supor que a gente jogue duas partículas head-to-head. Se elas voltam, ou se elas continuam, quer dizer que... Vamos pegar o caso delas continuar, né? Porque se elas voltam, elas interagiram. Se elas continuam exatamente da mesma forma, quer dizer que elas não tiveram transição nenhuma. Elas só passaram. E como a gente, na dedução, descarta esse termo de identidade da S-Matrix, pode ser que dá infinito por causa disso, eu acredito. Você disse, então, que teria dando infinito para cancelar o termo da identidade, mais ou menos, assim. Essa que é a ideia. Eu acho que talvez seja isso. Então, isso não pode ser verdade, porque o termo de primeira ordem nunca pode cancelar um termo de ordem 0, né? Quando está em qualquer expansão de série de Taylor, né? Então, é por isso que eu não confio muito nesse argumento. Por que não? Eu não... Desculpa. Porque um vai depender de lambda, o outro não. Vai dar um menos lambda e lambda vai ser pequeno, né? Você nunca vai conseguir cancelar, senão você estaria fora do regime de validade da expansão, né? E aí você não poderia fazer expansão para início de conversa. Tá. Entendi. Não tem a mesma potência. Tá, eu acho que o que é melhor a gente fazer é verificar esse sinal menos. Que tenho que ver se de fato eu esqueci na conta, porque pode ser que eu tenha esquecido na conta, e aí se essa divergência ainda aparece ou não. Tá, semana que vem vamos voltar nesse ponto e vamos ver. Eu queria só mais um comentário Sim. nesse ponto. Isso também me confunde muito, então eu também não tenho uma explicação muito boa para isso, mas eu lembro de ter lido um tempo atrás que essas interações com deflexão pequena tem uma ação de choque grande porque está relacionado com o fóton virtual, está quase na mass shell, que o momento quadrado dele é muito pequeno, e daí tem a ver com a incerteza e a amplitude da interação é muito grande, mas isso me confunde muito também, então eu não saberia elaborar mais também. Bom, é verdade que quando o ângulo de deflexão é pequeno e você está no regime quase elástico de interação, aquele fóton tem que carregar pouco momento. Então, você pode interpretar isso como o fóton ser quase um shell. Porém, de novo, eu sempre acho que é um pouquinho perigoso pensar a partículas que são muito fora of shell, quase um shell, porque não tem que pensar que esses fótons não são fótons virtuais, certo? Então, tem que tomar cuidado a dar muito significado físico por isso.
Mais algum comentário? Muito bem. Então, essa aqui era a última pergunta. Então, a tarefa de todo mundo para a semana que vem é refazer a conta e verificar se eu coloquei ou menos aquele sinal menos, que aparentemente eu esqueci, tá? Então, todo mundo refaça a conta, especialmente aqueles que ainda não tiveram teoria quântica de campos, porque isso aqui é o primeiro cálculo que vocês vão fazer de uma sessão de choque, então é importante que vocês entendam o que está acontecendo. Sim, justamente, muito bom, né, Nicolas? Obrigado por ter reparado. Senão a gente ia discutir meia hora sobre o resultado que talvez estava falso. Por nada. Se alguém tiver dúvidas sobre essa conta, entre em contato, que semana que vem eu vou fazer em detalhe. Se ninguém tiver dúvidas, a gente vai discutir sobre o resultado e vamos ver o que acontece. Beleza? Bom, então, pessoal, maravilha. Então, vamos encerrar aqui. De novo, mandem perguntas, sinta-se à vontade de perguntar algumas coisas. Eu estou recebendo poucas perguntas das pessoas que não fizeram teoria quântica de campos, o que está me preocupando um pouquinho, tá? Então, se manifestem. Eu não acredito que vocês não têm dúvidas. Acho mais provável que vocês estejam ficando completamente perdidos. Então, como queria evitar isso, me contatem, que a gente vai conversar. Se for o caso, vamos marcar um Skype ou um Zoom fora da sessão de discussão, mas não quero perder vocês nessa altura do campeonato, beleza? Então, entre em contato comigo, porque eu não tenho como saber se vocês estão acompanhando ou não. Suspeito que estou perdendo vocês, mas espero de estar errado, tá bom? Tá bom, pessoal. Então, a gente vai conversar semana que vem. Obrigado, tchau. Henrico, Opa, fala. Sim. Onde está ficando salvas essas discussões? Que a semana passada eu não pude participar, e aí se... Então, semana passada eu não gravei e vou pôr no website. Ok, então. Tá bom? Você poderia também passar alguma referência sobre esse on-shell scattering amplitudes? Sim. Eu já ouvi falar disso algumas vezes, mas eu não consegui encontrar nenhuma referência boa. Sim. Bom, referência boa, esse é o problema. Uma referência eu posso te dar. Agora, uma referência boa já é um pouco diferente. Olha, para o caso massless, você pode olhar esse livro aqui, que é... Gabriel, como são os autores do livro que você achou? É o Wang e o Huang. Se chama Scattering Amplitudes for Gauge Theories and Gravity, se eu não me engano. Tem no Archive, eu de sei qual é esse 2013. livro. Pronto. Então, isso aqui, no caso massless, te vai dar uma ideia. Toma cuidado que, às vezes, eles usam uma notação ligeiramente desgraçada. Então, tem algum sinal menos, às vezes, que você não espera. Para o caso massivo, e aqui começa o problema, tem essa referência aqui, que é Arcania Med. Huang, que é Scattering Amplitudes for all masses and spin. Okay. Aqui tem uma quantidade de informações enormes, porque são 100 e mais páginas. Então, a referência não é muito boa em si, tá? Tem que sofrer bastante. Se você quiser um resumo muito compacto, pode olhar o artigo que eu fiz com o Gabriel e o Gustavo, mas aí é um resumo muito compacto, tá? Então, não sei se dá para aprender simplesmente olhando aquele resumo. Só sei que a gente sofreu horrores para escrever aquele resumo, então espero que seja útil. Tá? Ok, muito obrigada. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Muito bem. Então, a gente vai voltar para a sessão de discussão na quinta-feira da semana que vem. Beleza? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até, tchau. Gente. Falou, Nick. Falou lição de casa. Falou. Tchau.